irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos nesse mês de agosto, é o mês de missões, o mês que a Igreja Presbiteriana completa aniversário, aconteceu no dia 12 de agosto. Estivemos aqui, graças a Deus, no culto de ações de graça e ao Senhor pela existência da igreja. Então, todo mês de agosto, lembramos das missões, oramos pelos missionários, realizamos alguns eventos. O nosso evento, a Tereza já deve ter falado pela manhã, vai acontecer em setembro, agora, 13 e 14 de setembro, aqui na igreja, nossa conferência missionária. E hoje à noite também estamos com um tema voltado à missão. Na semana passada, no domingo passado, falamos sobre o tema Ide, que significa hoje, no critério da urgência. Falamos que o Ide também é aqui, onde nós estamos presentes, inseridos, né? E o Ide também é ali, ou seja, em todo o lugar, em todo o canto da terra. E hoje, nesta noite, irmãos, queremos falar sobre o tema que está proposto, a graça anunciada, ou seja, missão, a graça anunciada. Por isso eu convido a você a abrir a palavra do Senhor lá em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 12, que será o texto básico para a nossa meditação nesta noite. E sempre desafiando a igreja a orar para um despertamento missionário da igreja, a continuidade desse despertamento. Orar, irmãos, para que o Senhor envie obreiro para a seara é extremamente grande, o trabalho é árduo, não é fácil, e pedir à igreja que continue orando por aqueles que o Senhor tem enviado, ou seja, os nossos missionários espalhados em todos os cantos da terra. Então, orarmos sempre pelos nossos missionários, e sempre que possível a igreja possa incentivar e vivenciar esse privilégio, essa honra de sermos comissionados pelo Senhor Deus para fazer missões. Esse é o compromisso da igreja. Orar, contribuir, incentivar e fazer com que isso se torne cada vez mais presente em nossas atividades. O texto de Tito, capítulo 2, versículo 11 a 12, nos fala assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosa. Senhor, agradecemos tudo que o Senhor já nos permitiu fazer. E queremos agora, Deus, sermos mais uma vez usados pelo Senhor. Temos dependência do Senhor. Necessitamos do Senhor. E desejamos muito, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Que a Tua palavra chegue bem clara, de forma objetiva. E seja, Deus, selada em nosso coração. E quando nós sairmos da Tua casa, Deus, tenhamos, Deus, um sentimento de obedecer a Tua palavra e praticar a Tua palavra, Deus, aonde quer que estejamos. E como igreja, viver a Tua palavra, Deus, não negar a Tua palavra, praticar a Tua palavra a tempo e fora de tempo, conforme a Tua vontade. Então fala aos nossos corações, é a nossa oração, na total dependência do Senhor, hoje e sempre. Amém. Em Cristo, irmãos, nós queremos hoje perceber junto com os irmãos, com a graça de Deus, que em Cristo, Deus manifestou sua graça salvadora com objetivos, ou seja, chamando todos, primeiro, a fé é necessária, a fé que seja suficiente para podermos exercer o nosso ministério aqui na terra. Em conjunto com a fé necessária e suficiente para sermos instrumento de Deus aqui na terra, Deus também nos chamou e se manifestou com a sua graça em nós e sobre nós para vivermos uma vida santa, uma vida de piedade, uma vida que agrada ao Senhor. Gosto muito da frase poética do texto sagrado que diz que somos aromas suaves ao Senhor. E eu só percebo a igreja como esse aroma suave ao Senhor, quando a igreja, através da graça e da presença do Senhor em nós e por nós, ela vive
constantemente buscando a santificação. Uma vez que a igreja se entrega a este ministério de sermos cada vez mais diferente do mundo e consagrado a Cristo, assim queremos viver em santidade, e assim somos de fato um aroma precioso a Deus, um aroma agradável a Deus. E se Deus tem prazer neste aroma produzido por nós, o mundo também será atingido por este aroma. Um aroma suave, mas um aroma eficaz, que penetra e transforma e também santifica. Esta é a graça de Deus. É o motivo pelo qual o Senhor estende a sua graça em nós. Se somos agradáveis a Deus, pessoas necessitam também de perceber que também somos agradáveis a todos aqueles que estão diante de nós. Por isso, em Cristo, Deus manifestou sua graça salvadora, chamando o seu povo, todos nós, à fé e à santidade. E se há uma palavra que resume o Evangelho, se há uma palavra que venha expressar a amplitude do Evangelho, esta palavra é a palavra graça. Não esqueça disso, é a palavra graça. Quando nós olhamos para a história da igreja, em especial a reforma protestante que aconteceu no século XVI, nós vamos ver que a igreja resgatou essa verdade bíblica de que a salvação é somente pela graça, sola gratia. Isso significa que a salvação não é por méritos humanos, não por obras, também não por ritos, mas pela graça. Quando olhamos o grande reformador, João Calvino, ele afirmou o seguinte: a graça de Deus não apenas nos convida à salvação, mas nos sustenta nela, do começo até o fim. A graça de Deus não foi apenas um convite à salvação, mas é o meio pelo qual o Senhor tem nos sustentado ao longo da nossa existência, da nossa caminhada, do início da caminhada até o final. Isso nós devemos à graça de Deus. Mas quando olhamos também o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, o texto que acabamos de ler, isso nos lembra que essa graça se manifestou. Paulo vai escrever de uma forma que vai fazer com que a graça seja visível, perceptível aos nossos olhos. Ou seja, ela entrou na história humana de forma visível. Ela entrou na história humana de forma palpável. Ela entrou na história humana de forma salvadora. E mais, ela foi anunciada. Ela é anunciada. E será anunciada em todo o tempo que o Senhor permitir que a sua igreja esteja de forma visível na face da terra. Ela foi anunciada a todos os homens, quebrando as barreiras raciais, quebrando as barreiras culturais, quebrando as barreiras sociais. A graça foi anunciada, e sendo ela palpável, ela veio a ser colocada diante de todos os homens. Também não posso deixar de citar Charles Spurgeon, que pregava de forma poderosa, dizendo o seguinte sobre a graça: a graça é como uma correnteza, presta atenção, irmãos, a graça é como uma correnteza poderosa que desce das montanhas, fluindo por todo o vale. Olha agora o motivo por qual ela desce desta montanha, influindo por todo o vale. Spurgeon diz: sem se importar com o solo que toca, porque alcança e transforma tudo o que toca. A graça desce, a graça vem, ela é anunciada, sem se importar com os corações que serão atingidos. Porque uma vez este coração atingido por esta graça, alcançada por esta graça, esse coração é transformado. A graça transforma tudo o que toca. Então hoje veremos 3 verdades sobre esta graça anunciada a todos os homens. Como eu disse, foi anunciada, está sendo anunciada
e será anunciada até a volta do Senhor Jesus a todos os homens. Então eu considero, em primeiro lugar, querido, que a graça, acredite, é uma pessoa. Se é palpável, se é visível, ela é uma pessoa. E esta pessoa, que é a própria graça encarnada, tem nome: Jesus Cristo. Cristo é a graça revelada ao mundo. Volte, por favor, o texto que nós lemos lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, apenas a parte A, diz lá: a graça de Deus se manifestou. A graça de Deus se manifestou, ou seja, a graça não é só apenas um conceito teológico, não é apenas uma visão da igreja reformada e dos reformadores, ou seja, a graça é o próprio Cristo encarnado aqui na terra. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, o primeiro capítulo, versículo 14, diz lá: o verbo se fez o quê? Carne. E o que aconteceu? Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E diz João: e vimos a sua glória, a glória como do Pai unigênito, ou unigênito do Pai. A graça se manifestou em nós. A graça tem um nome. A graça é uma pessoa, é Jesus. Antes de Cristo, irmãos, podemos perceber que a graça era revelada, em primeiro lugar, através das promessas. Por exemplo, as promessas messiânicas, a graça era revelada. Também percebemos que antes de Cristo, a graça era revelada através dos sacrifícios. Sacrifícios este feito para que todo o pecado fosse o quê? Perdoado. E Jesus é apresentado por João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também a graça antes de Cristo era revelada através das profecias, ou seja, na vinda de Cristo, ela se tornou visível, ela se tornou plena a todos os homens. A graça esteve conosco na manifestação do Senhor Jesus aqui na terra e continua conosco, porque ele diz lá em Mateus 28, naquele texto da grande comissão: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. A graça permanece conosco através de nós. E quando nós olhamos o verbo manifestou no texto lido, traz a ideia de algo que estava oculto, mas agora brilhou como luz na escuridão. Algo verdadeiro, algo diferenciado, algo que fez e faz diferença em todo lugar, em todo terreno, em todo coração. O mundo que estava em trevas agora viu grande luz, a luz que é Jesus. Isso é dito lá em Isaías, capítulo 9, versículo 2, quando dizia: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam nas regiões da sombra da morte, querido, a graça aconteceu. O texto diz: resplandeceu-lhe a luz, ou seja, em Cristo, Deus veio pessoalmente ao encontro de todo homem perdido, de todo aquele que estava nas trevas, de todos aqueles que viviam nas trevas, longe da graça de Deus. E Cristo se manifestou, trazendo a Trindade para perto do homem, sendo luz, sendo a graça tão desejada, tão necessária, para que possamos caminhar conforme a vontade de Deus, em caminho de luz, em caminho de salvação. Eu deixo uma aplicação desse texto à igreja, no seguinte sentido: não pregamos, irmãos, em nenhum momento, uma ideia sobre graça. Não pregamos uma ideia sobre graça, mas pregamos uma pessoa viva que salva e transforma, que é Jesus, a verdadeira graça. Não pregamos uma teoria, não pregamos uma filosofia, não pregamos um pensamento, mas pregamos uma pessoa, e essa pessoa tem nome: Jesus, aquele que salva e aquele que transforma. Esta é a graça, de forma visível e palpável, oferecida a todo pecador. Segundo, nesse texto que lemos de Paulo a Tito,
dessa feita, também no capítulo 2, versículo 11, parte B, nós vamos ver que a graça é anunciada a todos. Se a graça é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, que é Jesus, este nome agora, que é a própria graça de Deus manifestada em nós, através do seu Filho, ela é anunciada a todos, sem distinção. Não há nenhuma barreira que possa impedir o anúncio desta graça, sem distinção a todos. Isto é fazer missões. É olhar para as nações, é olhar para as pessoas e perceber que elas são carentes da graça de Deus, são carentes do Senhor Jesus em suas vidas, porque elas vivem situações de trevas, elas vivem ainda se movendo e vivenciando naquilo que chamamos de pecado, e esta prática tem um salário, o salário é a morte. Em contrapartida, quando nós levamos esta graça que é Jesus, todas essas questões pecaminosas e consequências desse pecado é desfeito pela graça em Jesus. Isso é fazer missões, isso é anunciar missões, anunciar a graça através do nome poderoso do Senhor Jesus a toda e qualquer pessoa, a toda e qualquer nação, porque a graça é preciso e é necessária ser anunciada. Paulo escreve isso na parte B do versículo 11, dizendo: salvadora a todos os homens. Não somos nós que temos que impor limite, mas somos em nós que a palavra de Deus precisa ser praticada e obedecida. É através de nós que a palavra de Deus precisa ser anunciada. E a vontade de Deus, através da sua palavra, é que todos os homens possam ouvir da graça, ou seja, ouvir do nome do Senhor Jesus. Esta é a vontade do Pai em nós. Então, Paulo não ensina aqui, por exemplo, o universalismo, que todos serão salvos, não é isso que ele está dizendo. Mas a universalidade da proclamação, ou seja, a salvação é oferecida a todos os homens, a todas as pessoas, sem acepção. Ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer que foi excluído pelo anúncio da graça, pela evangelização, pela proclamação do Evangelho, porque o Evangelho precisa ser oferecido a todas as pessoas. Não existe um ambiente, não existe uma condição de uma pessoa que possamos nós, com vontades humanas e ideias humanas, e quem sabe conceitos humanos, fazer e dizer e julgar que aquela pessoa, ou aquela região, ou aquele país, ou aquela nação, não deve receber a palavra da cruz. Não deve receber a graça que é Jesus. Pelo contrário, todos são alvos da graça, todos são alvo da palavra de Deus, e nós temos que cumprir este ministério, porque este se compõe à vontade de Deus, se traduz o ide do Senhor Jesus. Por isso que é urgente, por isso que é aqui, por isso que é ali, é em todos os cantos, em toda e qualquer pessoa. Está em nossas mãos o lançar a rede, mas está nas mãos de Deus colocar os peixes na rede. Mas para que os peixes estejam na rede, a igreja precisa lançar a rede. Isso é falar da graça. Isso é pregar a palavra de Deus. O chamado do Evangelho, irmãos, tem o poder de romper muros, de quebrar aquilo que separa os homens de Deus. A palavra de Deus chega a dizer em Efésios 2, de 14 e 16, que o Evangelho de Deus rompeu o muro que separava judeus de gentios. Hoje nós somos considerados povo de Deus, filhos de Deus, por este chamado do Evangelho, pela palavra da graça, pelo nome de Jesus que está conosco. Então o convite de Deus é para todos os povos, o convite de Deus é para todas as raças. Creio eu, e creio como verdade, que também o convite de Deus é para toda e qualquer pessoa, independente da idade. Independente da idade. O Evangelho é oferecido às crianças, o Evangelho precisa ser oferecido aos adolescentes, o Evangelho precisa ser oferecido aos jovens, o Evangelho precisa ser oferecido aos adultos, aos irmãos e irmãs, homens e mulheres da terceira idade ou da melhor idade.
Todos são alvos do Evangelho, não podemos fazer acepção das pessoas. Também o Evangelho é um convite de Deus para todas as pessoas, independente da sua condição social. E aí eu abro um parênteses, irmãos. Muitas vezes nós, sem percebermos, estamos excluindo algumas pessoas por causa das suas condições sociais, principalmente as pessoas em situação de risco, principalmente os pobres, os miseráveis. Muitas vezes excluímos eles de sentar ao banco da igreja, porque entendemos que é perigo e oferece perigo a cada um de nós. Muitas vezes, sem perceber, ao construir um templo, fazer a arquitetura de um templo, não pensamos que o templo precisa estar sempre facilitado para que as pessoas adentrem ao templo, à casa do Senhor. E muitas vezes os templos são construídos como verdadeiras fortalezas. E muitas vezes com o amparo de um conceito de que é para a segurança. Enquanto nós nos preocupamos com a nossa segurança, o diabo tem levado muitas pessoas à morte quando elas passam à frente da igreja, porque o templo está fechado. E muitas vezes, até em momento de culto, a sua arquitetura não permite que as pessoas tenham acesso livre à casa do Senhor. Talvez não seja a minha culpa, nem a sua culpa. Mas são coisas que precisamos refletir, para que nenhuma pessoa seja excluída, quem sabe, das nossas atitudes, gestos, por melhor intenção que esse gesto e atitude tenha, e por melhor que esse gesto, dentro de um discurso, de uma discussão, no bom sentido da palavra, justifique as nossas ações. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque Jesus, quando caminhou por aqui, nenhuma pessoa, independente da sua classe social, foi impedida de estar com o Senhor Jesus. Nós vimos junto com o Mestre, crianças, deixai vir a mim os pequeninos. Nós vimos diante do Senhor Jesus pessoas ricas, mas vimos também diante do Senhor Jesus pessoas pobres e carentes que precisavam comer do pão e do peixe. Vimos diante do Senhor Jesus uma mulher adúltera, quando ele diz, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Nós vimos diante do Senhor Jesus, na cruz, 2 ladrões, aonde um foi alcançado pela graça, que era o próprio Cristo ali sendo crucificado junto a ele. Nenhuma pessoa foi esquecida. Até mesmo aquele que o negou, após a sua ressurreição, foi buscado pelo próprio Senhor Jesus em amor, dizendo, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Nada, ou nenhuma situação, fez com que o Senhor Jesus desistisse daqueles que estavam diante deles. Pessoas cegas, pessoas com defeito físico, pessoas com 38 anos na beira de um tanque, esperando alguém para auxiliá-lo, no tanque de Betesda. Jesus foi lá e abençoou. Leprosos, todos que estiveram diante do Senhor não foram recusadas por Ele. A igreja não pode esquecer desses ensinamentos poderosos da graça, daquela graça que veio a este mundo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e este nome que precisa ser anunciado. E se anunciamos a graça, se anunciamos o Senhor Jesus, precisamos viver conforme o Senhor Jesus viveu, pregar como Jesus pregava, andar como Jesus andava, termos gestos e atitudes conforme os gestos e atitudes do Senhor Jesus. Há um fato muito interessante do Senhor Jesus, lá no Getsêmani, pouco falado nas igrejas, pouco pregado sobre isso, que quando o Senhor Jesus é entregue aos seus algozes, Pedro toma posse de um punhal, de uma faca, e vai, arranca a orelha de um daqueles que estavam ali para prendê-lo e crucificá-lo. Eu não vejo naquele momento Jesus direcionando nenhum elogio a Pedro, mas eu vejo Jesus o repreendendo. Pedro, não é assim. Se eu precisar de um exército, se eu precisar de alguém que me defenda com armas, eu tenho o meu próprio Pai para fazer isso. E Jesus, num gesto
carinhoso, de graça, de misericórdia, de compaixão. Conserta o dano que aquele discípulo fez ao próximo. Coloca a orelhinha dele no lugar. Para que nenhum de nós pudéssemos lançar as armas para dizer que estamos defendendo o Evangelho de Cristo. Nós somos semelhantes a Cristo, irmãos. Nós somos semelhantes àquele que, como cordeiro, foi lançado ao matadouro, que não abriu a sua boca. Mas ali ele estava em obediência à palavra de Deus, à vontade do Pai, por mim e por você. Isso é graça, isso é viver pela graça. Quando nós olhamos o convite de Deus, e se você quiser ter uma base bíblica para isso, dá uma olhadinha lá em Apocalipse 7, versículo 9. Olha o que o texto diz para os nossos dias, para a nossa vocação, para o nosso chamado. Que o convite de Deus é para todos os povos, raças, todas as idades e todas as condições sociais que existem no mundo. Depois dessas coisas, vi e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, e todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos. Eles estavam lá, porque anunciaram a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, sem fazer acepção das pessoas. A igreja sempre entendeu, irmãos, sempre nós entendemos, e como igreja reformada entendemos assim e praticamos, que a pregação deve ir a todos, mas que a salvação é eficaz apenas por aqueles que o Senhor tem nos oferecido, tem nos dado. A salvação é apenas para aqueles que creem, e as pessoas só podem crer se nós anunciarmos a palavra de Deus. É assim que a palavra nos ensina. É assim que é ministrada aos nossos corações. Como já falei antes, a nossa função é apenas lançar a rede. E deixa que o próprio Deus coloque os peixes na rede. Não cabe à igreja, não cabe a nenhum de nós selecionar quem deve ouvir. A nossa missão é anunciar a todos, pois Deus conhece os seus filhos em todos os cantos da terra. Não é à toa que João, no capítulo 6, versículo 37, nos fala assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Jesus está dizendo isso. E o que vem a mim, Jesus diz, de modo nenhum o lançarei fora. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Esta é a visão que a igreja precisa ter, de anunciar, de pregar, para que aqueles que o Senhor Deus enviar ao seu Filho, seja ali percebido pela igreja, atingido por esta vocação missionária da igreja, aonde eles não terão condição de dizer não a este chamado, a esse convite, pela graça em nome do Senhor Jesus. Também percebo, irmãos, nesse texto lido, que a graça transforma. A graça transforma. Nós vimos, em primeiro lugar, que a graça é uma pessoa, a graça tem um nome, que é Jesus. Vimos, em segundo lugar, que a graça é anunciada a todos, sem distinção. E agora, querido, eu creio que a graça é anunciada a todos, sem distinção, porque aqueles que são alcançados pela graça são transformados, porque a graça transforma as pessoas. E transforma de quê? Transforma do pecado, da prática do pecado. E transforma para onde? Para levá-los a uma vida santa, para levá-los a uma vida eterna com Deus. Quando nós lemos o versículo 12 de Tito 2, diz assim: nos educando para que, renegadas as impiedade e as paixões mundanas. Ou seja, uma vez que a palavra, que a graça é anunciada a nós, e somos atingidos por esta graça irresistível, o efeito da graça em nós é de imediato. Nós temos agora uma sede, uma vontade de buscar a santificação. E a busca da santificação é rejeitar toda a prática de impiedade, de pecado, de todas as paixões carnais, de todas as paixões mundanas que porventura possam ser oferecidas a nós, pode ser colocada em nós.
aonde somos provados a todo momento para exercitar a nossa fé, para exercitarmos a nossa salvação em Cristo Jesus através da graça. Por isso que nos educando para que sejamos capacitados pela ação plena do Espírito Santo, uma vez atingido por esta graça, rejeitar toda a prática de impiedade e paixões mundanas, que não são poucas, que nos cercam todos os dias. Não sei se alguns de nós temos vivido alguma paixão mundana. E se essa paixão tem roubado o seu tempo com Deus, com a sua comunhão com Deus. Quem sabe, muitos de nós temos nos envolvidos com alguns comportamentos mentirosos. Quem sabe com alguma inveja, alguma cobiça. Quem sabe com algum propósito, algum planejamento que exclui a orientação do Senhor Jesus no Sermão do Monte, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e alguma coisa nós temos vivenciado por nossas paixões que tem tirado este primeiro lugar do Senhor Jesus do nosso coração. Jesus já não é mais o primeiro em nossas vidas. Por isso que muitas vezes não conseguimos abandonar as paixões carnais que temos em nossas vidas, em nossa existência. Precisamos retornar ao primeiro amor. E retornar ao primeiro amor significa, irmãos, renegar toda impiedade, paixões mundanas. Porque aqui Paulo escreve dizendo: vivamos no presente século de forma sensata, vivamos no presente século de forma justa, vivamos no presente século de forma piedosa. É viver assim. E isso nos remete a sermos reconhecidos como pessoas atingidos, achados pela graça, ou seja, achados por Jesus. Somos transformados, porque a graça transforma. O velho homem é sepultado, é esquecido. E o nascer de novo se torna uma verdade. E nascemos com novos pensamentos, com novos gestos, com novas atitudes. Algo que glorifica a Deus, algo que nos torna diferente, algo que nos torna agradável aos olhos de Deus a todo momento da nossa existência. A mesma graça que perdoa é a mesma graça que santifica os nossos corações. Seria uma incoerência sermos atingidos pela graça. E quando somos atingidos pela graça, temos a convicção que fomos perdoados de todo pecado, de toda transgressão. E uma vez sendo nós perdoados de todo pecado e de toda transgressão, logicamente a nossa atitude após este acontecimento tremendo e soberano da vontade de Deus, de ser achado por Deus através da sua graça, através do nome do Senhor Jesus, nós agora nos paramos diante de um novo começo. Um começo que tem um alvo, que tem um objetivo. E este alvo e esse objetivo é caminhar em santificação. Porque a graça nos alcançou com perdão. E quando podemos usar assim, que eu fui perdoado, significa porque eu errei. Significa que eu vivi em algum momento praticando algo contrário à vontade de Deus. Mas agora, pela graça, esse perdão foi oferecido. Nos tornamos novas criaturas. E agora arde em nós um desejo, uma vontade de começar uma vida santa diante de Deus e dos homens. Porque a graça que perdoa, irmãos, é a graça que santifica as nossas vidas. Aqui educar, como o texto diz, aqui é como treinar uma criança. A graça molda nosso caráter ao longo da vida. Nós vamos nos aperfeiçoando diante de Deus e dos homens, até nos atingir a santificação plena e perfeita, agradável ao Deus, aonde nós o veremos como Ele é, para todo sempre. Porque as Escrituras nos revelam que sem a santificação, que ninguém te engane, meu querido, que ninguém te engane. A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E uma vez atingido pela graça, o nosso primeiro desejo, a nossa primeira busca, que tem que ser extremamente intensa, é buscar uma vida de santificação diante de Deus e dos homens. Por isso que educar aqui no sentido do texto lido é como treinar uma criança, porque a graça molda nosso caráter ao longo da vida. A santificação, irmãos, precisamos entender,
não é opcional. Não é uma opção. É fruto inevitável da graça verdadeira. É um fruto gerado pela graça, plantado pela graça que é Jesus em nosso coração. E vai gerar esse fruto de santificação em nossas vidas. Efésios 2, de 8 a 10 fala isso. E quem foi salvo não continua vivendo como antes. Quem foi atingido por esta graça que é Jesus, não consegue viver na rotina anterior à graça. A sua vida é mudada, é transformada. Não conseguimos viver como antes. Por quê? Porque receber a graça implica em abandonar velhos pecados e viver de forma coerente com o Evangelho do Senhor Jesus. Isso é aroma agradável a Deus. É aroma recebido por Deus. Essa é a graça. Esta é a pessoa de Cristo em nós. E se você me permite ilustrar, é como se um escravo que foi liberto, a sua reação, o seu comportamento, após ser libertado daquela escravidão, irmãos, ele não vai mais continuar obedecendo ao antigo Senhor. Quando somos atingidos pela graça, é semelhante a um escravo que foi libertado, que foi liberto do antigo Senhor. Então ele não mais obedecerá àquele antigo Senhor. Ele agora serve ao novo mestre. Quando nós fomos atingidos pela graça, nós fomos libertos do Senhor que é o pecado, o Senhor deste mundo. Nós não podemos mais obedecer a este mundo. Não podemos mais obedecer a esse Senhor conhecido como pecado, que nos escraviza a cada momento da nossa existência. Mas agora, liberto pela graça, nós servimos ao novo Senhor, ao novo Mestre, que é Jesus. Esse é o nosso comportamento pós-graça, diante de Deus e dos homens. E eu caminho para concluir, irmãos, dizendo à igreja que a graça se manifestou em Cristo, como nós falamos, se tornou visível, se tornou palpável. Também nós falamos que a graça foi anunciada a todos os homens, a todas as nações, a todas as pessoas, sem discriminação, sem acepção de pessoas. E assim deve ser, e assim deve continuar até a consumação dos séculos. Falamos também que a graça transforma aqueles que a recebem em Cristo Jesus pela fé. A graça é um remédio transformador, que cura toda e qualquer enfermidade, que nos torna imperfeitos, que nos impede de servir ao Senhor como Ele deseja. Mas uma vez atingido pela graça, somos sarados dessas enfermidades e agora estamos em perfeitas condições de caminhar e anunciar a graça de Jesus a todos os homens. Calvino disse, em algum momento da sua caminhada, onde quer que a graça de Deus brilhe, ela muda o coração humano, levando-o a viver para Deus. Onde quer que a graça de Deus brilhe, ela muda o coração humano, levando-o a viver para Deus. E eu encerro mais uma vez fazendo um apelo pastoral à igreja aqui presente. Essa graça que é Jesus, irmãos, está sendo anunciada hoje. Ela não é um conceito distante, mas uma pessoa viva, que estende a mão para salvar e transformar. Essa graça que está sendo anunciada hoje não é apenas um conceito bem distante, bem longe de nós, não, mas é uma pessoa viva que estende a mão para salvar e transformar. Essa pessoa é Jesus. Então, queridos, receba a graça, receba Jesus, e como igreja, sejamos fiéis em anunciá-la a todos, sem exceção. Ao estar caminhando por aí,
quando você olhar e se deparar com as pessoas, lembre-se que elas precisam ouvir sobre a graça. Elas precisam ouvir sobre Jesus. A graça precisa ser anunciada a todas as pessoas. Por isso a graça é uma missão. A graça que tem que ser anunciada é a pessoa de Cristo. Amém?